Vamos então começar o capítulo 28, charlatanismo e prestidigitação. Prestidigitação é ilusionismo, é mágica. Médiuns interesseiros. Nós estamos no item 304. Como tudo pode se tornar um objeto de exploração, não haveria nada de espantoso em se querer também explorar os espíritos. Resta saber como eles, os espíritos, receberiam a coisa, se jamais uma tal especulação tentou se introduzir. Nunca foi feito antes, né? Nós estamos aqui na metade do século XVIII. Diremos de início que nada se prestaria mais ao charlatanismo e à prestidigitação, o embuste, o ilusionismo, que um semelhante ofício, um trabalho como esse. Se se vêem falsos sonâmbulos, ou seja, falsos médiums em transe, vamos lembrar que o Kardec coloca o sonambulismo, o médium sonâmbulo, como normalmente o anímico mediúnico, ou seja, ele é paranormal e médium. Então, se vêem falsos sonâmbulos, ver-se-iam bem mais ainda os falsos médiuns, e só essa razão seria um motivo fundado, justificado de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória, a mais incisiva, a mais decisiva, resposta que se possa opor àqueles que não veem nos fatos senão uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Óbvio, Quem vai fazer uma ilusão, enganar os outros, ele tem algum interesse por trás. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, pois, o objetivo de pessoas que usam fraude sem proveito e com mais forte razão, quando sua honorabilidade notória as coloca acima da suspeita? Então, para que uma pessoa vai usar uma fraude, a não ser que seja para tirar um proveito dela? Então, e com mais forte razão, quando a sua honra, a honorabilidade notória, já conhecida, uma pessoa conhecida, as coloca acima da suspeita? Se o ganho, aí é qualquer tipo de ganho, porque nem sempre é o dinheiro, às vezes é o orgulho, é a vaidade, 15 minutos de fama, são os likes, pessoas que não tem nada para dizer, mas quer lançar um livro, quer botar vídeos que tenham muitos inscritos, muitos likes, inventa coisa, quanto mais catastrófico, mais visualizações vai ter. E aí vem aquela história do Chico me disse, é uma coisa absurda aí para conseguir ganhar dinheiro. Aí ganhar dinheiro, o YouTube paga. Vai ganhar dinheiro, vai ganhar notoriedade, é o que a pessoa quer. Então, quando ele diz aqui, se o ganho que o médium retirasse de sua faculdade pudesse ser um motivo de suspeita, isso não seria uma prova de que essa suspeição seja fundada. Quer dizer, ele não é uma prova de que ele é um falso médium. É isso que o Kardec está colocando. Vamos lembrar o Araxes, no há 2000 anos? Ele não era um falso médium, ele era um médium verdadeiro, só que ele trabalhava com os espíritos trevosos, instigantes. Mas é um médium bom, porque a hora que ele fala, para a esposa lá do Pilatos, que ela não poderia, ela estaria mexendo com um espírito elevado, ele sabia o que ele estava falando. Então, se o ganho que um médium retirasse de sua faculdade pudesse ser um motivo de suspeita, isso não seria uma prova de que essa suspeição seja fundada. Ou seja, de que é um falso médium. Ele pode ser um médium verdadeiro, precisa ver com que tipo de espírito ele está trabalhando. Poderia, pois, ter uma aptidão real e agir de muita boa fé, tudo em se fazendo retribuir. Vejamos se nesse caso pode-se razoavelmente dele esperar um resultado satisfatório. Então ele pode fazer e pode até estar fazendo
de boa fé. Ele acha que está ajudando as pessoas, mas que ele precisa do dinheiro, mas ele acha que está ajudando as pessoas. Agora, que tipo de espíritos vão trabalhar com ele por uma remuneração, por coisas materiais? Aí é que está. São espíritos com outros interesses, com interesse materialista. O dinheiro só serve, para o encarnado. O desencarnado, para ganhar alguma coisa, ele tem que ter outros interesses ali. Então, um espírito que esteja ali, ele está para ganhar adepto, ganhar alimento, né? Porque se alimenta do medo, se alimenta da tristeza, se alimenta da raiva, do ódio. Então vai se juntar a fome com a vontade de comer. Isso não quer dizer que não seja um médium, é um médium que está ali. Mas se houver interesse, seja ele qual for, os bons espíritos se afastam. Vamos lembrar sempre, dai de graça o que de graça recebestes. Se se compreendeu bem o que dissemos, quanto às condições necessárias para servir de intérprete aos bons espíritos, essa que é a questão. Ser intérprete dos bons espíritos. As causas numerosas que podem distanciá-los, as circunstâncias independentes da sua vontade, que frequentemente são um obstáculo à sua vinda. Enfim, todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações, as condições morais do médium. Porque dependendo das condições morais do médium, de como ele vive, de como ele fala, de como ele age, por similaridade vão ser os espíritos que vão trabalhar com ele. Enfim, todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações, como se poderia supor que um espírito pouco elevado que fosse, a cada hora do dia, esteja às ordens de um empreiteiro de sessões e submetido às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que chega? Quer dizer, mesmo o espírito instigante, mesmo o espírito que está ali para conseguir as coisas que ele quer, ele vai estar à disposição ali, ele vai realmente estar ali no show às 8 horas da noite, para quem está cobrando ingresso, como acontecia na época do Kardec? É óbvio que não. É mais provável que até por zombaria ele deixa o médium ali na mão só para rir muito. Então o médium tem que se preparar com o ilusionismo, com a prestidigitação, né? Ou seja, a magia, enganar as pessoas. Sabe-se da aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez, né? A cobiça e o egoísmo. Estamos falando aqui dos espíritos bons, dos espíritos com conhecimento. Olha a palavra que o Kardec usa. Sabe-se da aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez e o egoísmo. O pouco caso que fazem os espíritos bons fazem das coisas materiais, e querer-se-ia que eles ajudassem a traficar a sua presença, ele pega pesado. É óbvio que não são espíritos bons. E mesmo os espíritos zombeteiros, é mais provável que deixe o médium na mão. Isso repugna ao pensamento, e precisar-se-ia conhecer bem pouco a natureza do mundo espírita para crer que possa ser assim. Mas como os espíritos levianos, né, os zombeteiros, são menos escrupulosos e não procuram senão ocasião para se divertirem às nossas custas, né, à custa dos encarnados, disso resulta que, se não é mistificado por um falso médium, tem-se toda a chance de sê-lo por algum dentre eles. Então, se não está sendo mistificado por um falso médium que se diz médium, mas não é, vai ser mistificado, ou seja, vai ser enganado por um espírito que vai se passar por alguém que ele não é. É isso que ele está colocando aqui. Somente essas reflexões dão a medida do grau de confiança que se deveria conceder às comunicações desse gênero. De resto,
A quem serviriam hoje os médiuns pagos, uma vez que não se tem em si mesmo essa faculdade? Poder-se-á encontrá-lo em sua família, entre seus amigos ou seus conhecidos? Então, as pessoas têm a sua própria mediunidade, mesmo as que não são ostensivos. Nós temos a nossa mediunidade que nós vamos desenvolvendo, a mediunidade normal. Os ostensivos têm uma mediunidade que é anímica, ela está na matéria, e que em qualquer lugar você consegue conversar com um médium. Não precisa pagar para isso. Os médiuns interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa, ou seja, uma determinada quantia em dinheiro de pagamento. O interesse não se traduz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza, sobre as quais se pode apoiar esperanças pessoais. Então, qualquer tipo de interesse pessoal. Até aquele de agradar alguém. Né? Se eu gosto muito de fulano, eu não sou médium ostensiva, mas digamos que eu fosse. A pessoa sabe que eu sou médium ostensiva. E aí ela vem me perguntar alguma coisa e eu não tenho a resposta. É óbvio, o certo, se eu sou uma pessoa ética, íntegra, vou colocar, olha, não tenho resposta nenhuma, não tenho a menor ideia, posso até, né, perguntar para os espíritos que se comunicam através de mim, se tiver alguma coisa eu te falo, ponto. Agora, aqueles que querem agradar, principalmente a gregos e a troianos, vão inventar alguma coisa. E normalmente inventam coisas estapafúrdias, né? Do arco da velha. E as pessoas acreditam. Aí sai, assim, ideias, né? Que aí você vê a pessoa vai tomar um passe e tira o sapato, não tem o menor sentido. Tira o boné, não tem o menor sentido. O que é pior, você vai ver pessoas dando um passe pedindo para tirar o boné. O que é pior ainda, porque ela não tem conhecimento nem para dar o passe, nem para estar trabalhando na casa espírita. Então, a gente vê uma série de coisas que a pessoa ouve o galo cantar, sai falando, sai fazendo, que nem macaquinho, que nem falando que nem papagaio e gesticulando que nem macaquinho. Não sabe o que está fazendo. Vamos voltar aqui. O interesse não se traduz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza sobre as quais se pode apoiar esperanças pessoais. Aí está ainda um entrave que os espíritos zombeteiros sabem muito bem agarrar e do qual aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com enganosas ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência. Então eles vão se utilizar de rir muito com as besteiras que falam, com as coisas que colocam. Manda a pessoa ir meia-noite no cemitério, manda a pessoa fazer não sei o quê, e é tomar banho de sal grosso, é passar vela não sei onde, acender vela. São coisas de espíritos zombeteiros, de espíritos ignorantes, que estão rindo muito ali, né, que se comprazem com o médium que não estuda, com aqueles que não querem estudar, querem receber as coisas ali de mão beijada, e aí escuta um monte de besteira e sai acreditando, sai fazendo besteira, coisas que não têm nexo, às vezes se expõe ao ridículo, e os espíritos zombeteiros estão rindo muito, estão se divertindo a valer. Os obsessores da pessoa também, então deixa ocorrer porque eles estão se divertindo. Quando não, eles, os próprios obsessores, se utilizam desses médiuns, através desses espíritos, fazem acertos, pactos com eles, para colocarem através do médium aquilo que é de interesse do obsessor. Nós vamos ver isso no livro Libertação. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda fazer deles estribo, né? Trampolim, para alcançar o que quer que seja.
que não responda aos objetivos da providência. Providência com P maiúsculo, providência divina, né? O egoísmo é a praga da sociedade. Egoísmo, orgulho e vaidade é o tripé que prende a gente aqui nesse planeta. O egoísmo é a praga da sociedade. Os bons espíritos o combatem. Não se pode supor que venham servir ao egoísta, aquele que está juntando fama, que está juntando dinheiro, que está fazendo aquilo com outros interesses. Um bom espírito jamais vai chegar perto de um médium assim. Isso é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Então, isso é tão racional, tão claro para a razão, para quem pensa, analisa, que ele está parando por aqui. Os médiuns de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores menos escrupulosos. Nós já estudamos nos itens, acho que 172, se eu não me engano, mas nós já estudamos aqui no livro a questão do médium de efeitos físicos. O médium, a mediunidade ostensiva, ela pode ser missão? Ela pode ser missão. Mas ela sempre é uma prova, e uma prova difícil. Agora, o médium de efeitos físicos é uma provação, uma prova extremamente difícil. Por quê? Nós vimos lá, quando nós estudamos os médiums de efeitos físicos, o médium de efeito físico, ele vai trabalhar com os bons espíritos, se ele tiver boa índole, fazendo a sua reforma íntima, se ele estiver se esforçando para se transformar numa pessoa melhor. Mas quem vai realizar o efeito físico, quem vai pegar o ectoplasma, quem vai trabalhar, são espíritos ligados à matéria. Não são espíritos maus, mas são espíritos, digamos assim, inferiores. Espíritos que não têm conhecimento, espíritos densos que estão ligados à matéria, sob o comando dos espíritos evoluídos, dos espíritos bons, né, que estão trabalhando ali com o médium, eles vão realizar o trabalho de efeitos físicos. Então, o médium de efeitos físicos vai estar sempre com espíritos inferiores junto dele, que são eles que se utilizam do ectoplasma que sobra dele para realizar coisas com o consentimento dele ou sem o consentimento dele. Então, ele precisa, mais do que qualquer outro médium, do orai e vigiai, do trabalhar muito a sua transformação moral, de trabalhar muito o seu desenvolvimento, porque ele vai estar sempre ligado a espíritos inferiores que estarão lidando com o seu ectoplasma. Se ele for um um homem de bem, uma mulher de bem, o verdadeiro espírita, como diz o Kardec, é aquele que se esforça para a sua transformação moral. Se ele for um verdadeiro espírita, ele vai estar com os irmãozinhos inferiores trabalhando ali junto, mas sob o comando dos espíritos superiores que estão ali, trabalhando com ele. Se ele não tem merecimento para ter os espíritos superiores ali, ele vai ter os inferiores que vão se utilizar da mediunidade de efeitos físicos dele. Então, por isso que ele coloca aqui, os médiuns de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores menos escrupulosos. Não tem outro jeito de realizar efeito físico. Não dizemos que esses espíritos sejam por isso necessariamente maus. Não, não são. Eles estão, inclusive, sobre o médium bom, elevado, esses espíritos vão estar sob o comando dos espíritos elevados. Pode-se ser carregador e homem muito honesto. Você pode carregar peso, carregar caixa, carregar saco no cais do porto e ser uma pessoa muito honesta. É isso que o Kardec está colocando. Um médium dessa categoria que quisesse explorar sua faculdade poderia, pois, ter os que lhe assistissem sem muita repugnância. Mas aí ainda apresenta-se um outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, mais do que
o de comunicações inteligentes, não recebeu sua faculdade para seu prazer. Foi-lhe dada com a condição de fazer bom uso dela, e se dela abusa, pode-lhe ser retirada, ou então resultar em seu detrimento, em seu prejuízo, porque definitivamente os espíritos inferiores estão sobre as ordens dos espíritos superiores. Então, os espíritos inferiores, para trabalharem com um médium bom, estão sobre as ordens dos espíritos superiores. Um médium que não tenha merecimento para ter espíritos superiores com ele, ele vai ficar à mercê de espíritos superiores comandando, espíritos inferiores comandando, e espíritos mais inferiores ainda trabalhando ali com o ectoplasma. Então, ele, é o que ele coloca ali, resultar em seu detrimento, em seu prejuízo. Ele pode ir ladeira abaixo. Inclusive, às vezes, até para não cair mais, a mediunidade dele é retirada. O plano espiritual retira a mediunidade dele de efeitos físicos para que ele não role ladeira abaixo. Ou às vezes, como já aconteceu, o Chico comenta sobre isso com alguns médiuns de efeitos físicos, que as pessoas em volta estavam ganhando dinheiro através dele. Ele não estava, mas as pessoas em volta estavam ali, né, enredando ele para... Não, nós vamos montar uma pousada, pede para as pessoas ficarem mais tempo aqui, para terem um tratamento melhor. Ele estava sendo enrolado, né, pelos elogios, né, pela vaidade. O plano espiritual vai, desencarna. O Chico comenta sobre isso. Né, trabalhadores de cura que foram desencarnados antes do tempo para não ir ladeira abaixo. Os espíritos inferiores gostam de mistificar, gostam de enganar, mas não gostam de serem mistificados. Os espíritos inferiores gostam de enganar, mas não gostam de ser enganados. Ninguém gosta de ser enganado. Se prestam de boa vontade à brincadeira, às coisas de curiosidade, porque gostam de se divertirem. Não gostam mais do que os outros de serem explorados, ou quer dizer, de ser explorados eles não gostam, de serem enganados eles não gostam, eles gostam de enganar. Nem servirem de comparsas para melhorar a receita. Não vai servir de comparsa para que o encarnado ganhe dinheiro e ele não ganhe nada. E provam a cada instante que tem sua vontade, que agem quando e como bem lhes pareça, o que faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da regularidade das manifestações do que o médium escrevente. Pretender produzi-las a dias e horas fixados, né, pretender produzir efeitos mediúnicos, né, de materialização, levantar mesa, mexer cadeira, com hora prefixada determinada, é o que ele está colocando aqui. Pretender produzi-las a dias e horas fixadas seria dar prova da mais profunda ignorância, não saber como as coisas agem nem como as coisas funcionam. Que fazer então para ganhar seu dinheiro? Aqueles que querem ganhar dinheiro com isso? Simular os fenômenos. Aí vem, né, os embusteiros. É o que pode ocorrer não apenas com aqueles que deles fazem uma profissão declarada, mas também as pessoas aparentemente simples que acham esse meio mais fácil e mais cômodo do que trabalhar. Então, pessoas simples que, não, eu ganho tão pouco, eu, como médium de efeitos físicos, vou ganhar mais dinheiro. E aí elas perdem a encarnação, né? Vão ladeira abaixo. Se o espírito não dá, eles o suprem. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Então, se ele não consegue ali fazer com o espírito, ele vai dar um jeito de enganar quem está ali. É o que o Kardec coloca aqui. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. O interesse, sendo um legítimo motivo de suspeição, dá direito a exame rigoroso do qual não poderia se ofender nem justificar a suspeição. Então, quando ele coloca aqui, quando existe um interesse, não pode se reclamar da suspeição, porque vai ter sim que ser analisado, porque vai ser
uma situação suspeita. Mas quanto mais a suspeição é legítima neste caso, daqueles que têm interesse, tanto mais ela é ofensiva em presença de pessoas distintas e desinteressadas. Aí numa pessoa distinta, né, uma pessoa que o espírito de escola, comprovadamente o encarnado ali, que trabalha para o bem, que trabalha para ajudar, que se manter uma suspeição sobre a mediunidade dele, aí sim é extremamente ofensivo. A faculdade medianímica, mesmo restrita nos limites das manifestações físicas, não foi dada para ostentá-la sobre os palcos, e quem pretendesse ter às suas ordens os espíritos para exibi-los em público, pode com razão ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação, né? Ilusionismo, mágica, mais ou menos hábil. Né? É um mágico mais ou menos hábil. Que assim se tenha por dito todas as vezes que se vejam anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo a tanto por lugar, né, por ingresso, e que se lembre do direito que se compra ao entrar, né? Que se lembre do direito que se compra ao entrar, o direito de ser iludido, mistificado e enganado. De tudo o que precede, concluímos que o desinteresse é a mais absoluta e a melhor garantia contra o charlatanismo, né, os embustes, as enganações. Se não assegura sempre a bondade das comunicações inteligentes, retira aos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores, né? Fecha a boca dos inimigos do espiritismo, porque todos os inimigos, os antagonistas do espiritismo, se apropriavam desses falsos médiuns, ou desses médiuns que são médiuns, mas não conseguem na hora que eles querem, e aí eles vão buscar, né, fios, vão buscar alçapões, vão buscar correntes, né, para poder enganar as pessoas, e aí eles vão, né, davam aqueles shows, não, isso aqui é uma farsa, isso aqui é uma farsa, para colocar que o espiritismo era uma farsa. Restaria o que se poderia chamar de charlatanismo, né, amador, né, encarnados, né, embusteiros, enganando amadores. O que quer dizer isso, né? As fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto, né? De mágicos ou de tal, de mau gosto. Poder-se-ia, sem dúvida, praticá-la à maneira de passatempo, nas reuniões levianas e frívolas, mas não em assembleias sérias, onde não se admite senão pessoas sérias. E aqui o Kardec, que naquela época as pessoas brincavam com os copos, com as cestas, com as mesas girantes e tal, porque o espiritismo estava surgindo ali, então existia um trabalho do plano espiritual para mostrar para a maior parte das pessoas a existência do mundo espiritual. Então, hoje nós não recomendamos nenhum tipo de brincadeira desse tipo, porque as pessoas não sabem que tipo de espíritos estão atraindo. Então pode ser muito perigoso ela atrair espíritos zombeteiros. O menor de tudo são os espíritos zombeteiros, que estão ali só para se divertir. Mas ele pode fazer com que entre, pelo seu convite na sua casa, espíritos com outros interesses, com interesses de prejudicar alguém da casa ou prejudicar a própria pessoa, né, com ódio, raiva da família ou de alguém da família, e aí ele vai passar e vai começar a ter um processo obsessivo dentro de casa, trazido por essas brincadeiras irresponsáveis, né? Pode-se bem, aliás, dar-se ao prazer de uma mistificação momentânea, né? Uma enganação momentânea. Mas seria preciso estar dotado de uma singular paciência para desempenhar esse papel
né, ficar enganando as pessoas com mágica, com coisas assim, durante meses e anos, e cada vez durante várias horas consecutivas. Somente um interesse qualquer, ele está ganhando dinheiro com aquilo, o mágico, mas o mágico ele já coloca. Quando a pessoa fala que ele é um médium de efeitos físicos, dizendo que aquilo dos espíritos é embuste, é enganação. Aquele que se diz mágico, todo mundo sabe que o mágico é um ilusionista. Ele está, né, por exemplo, chamando a atenção com uma mão para que na outra ele possa fazer as coisas que ele quer fazer e ninguém olhe. E todo mundo sabe. O que as pessoas aplaudem não é que aquilo foi milagre, né? Não, as pessoas aplaudem a capacidade que aquele mágico tem de iludir. O quanto ele consegue ser rápido, o quanto ele consegue fazer as coisas sem que os outros percebam. Todo mundo sabe que é ilusão, que aquilo não é verdade. Mas paga para assistir, né, digamos assim, a destreza do mágico. Aí ninguém está sendo enganado. O mágico não está enganando e quem está assistindo não está enganando. Agora quem vai porque quer conversar com os espíritos, porque quer ver uma manifestação espírita e há uma mistificação, aí sim é um embuste, aí é uma enganação. Restaria o que se poderia chamar de charlatanismo amador, quer dizer... não, já li aqui. Somente um interesse qualquer pode dar essa perseverança, né, essa insistência, e o interesse, repetimos, pode a tudo tornar suspeito. Dir-se-ia talvez que um médium que dá seu tempo ao público no interesse da coisa, né, para ganhar dinheiro com isso, fama, seja o que for, não o pode dar por nada, uma vez que precisa viver. É o que algumas pessoas colocam. Mas é no interesse da coisa ou no seu? É no interesse do trabalho espiritual de ajudar as pessoas ou é no seu interesse de ganhar dinheiro? É isso que ele pergunta aqui. Mas é no interesse da coisa ou no seu que o dá? Não é antes porque nisso entrevê um ofício lucrativo? Está querendo ganhar dinheiro? E aí a gente imagina o número de inimigos, o número de desafetos que o Kardec teve quando ele começou, né, a explicar e a colocar que tem que se dar de graça o que de graça se recebeu, e dos espíritos malfazejos que vão se reunir com esses médiuns que vão se utilizar da mediunidade para ganhar dinheiro, né, o número de inimigos, porque até hoje, naquela época, as pessoas usavam essas mesas girantes para cobrar ingresso para as pessoas irem participar. Os médiuns ganhavam dinheiro com isso. Nós vamos ver, né, nas cartas e nas conversas registradas, em livros antigos registrados, de conversas do Chico com amigos verdadeiros, lá em Pedro Leopoldo, né, na Casa Espírita Meimei, onde o Chico coloca que ele foi Ruth Céline Jaffé. Ruth Céline Jaffé era um espírito que trabalhava com o Kardec, recebendo, né, o espírito da verdade, mas ela vivia ganhando dinheiro com a mediunidade, era uma médium extraordinária e ganhava dinheiro com isso. Ela ficou brava porque o Kardec não colocou o nome dela, ela queria essa fama, queria ser reconhecida, ela processa o Kardec. Então e o Chico conta que isso era uma das coisas que ele mais sentia, de ter ganhado dinheiro com a mediunidade, e que isso o assustava tanto. A pessoa botava alguma coisa no bolso dele, ele nem viu o que era, arrancava e dava para o primeiro necessitado que aparecia. Encontrar-se-ão sempre pessoas dedicadas a esse preço, ou seja, a ganhar dinheiro com qualquer coisa, ou de qualquer jeito. Não tem, pois, senão essa indústria à sua disposição, quer dizer, ele não tem outro trabalho a fazer? Ele vai ganhar dinheiro usando a mediunidade? Se essa que é a questão hoje com os nossos estudos, a gente tem uma compreensão maior do que isso. No plano espiritual, quem é médium ostensivo pediu e pediu muito para ser médium ostensivo para poder pagar suas dívidas mais rápido. Então ele se propôs a vir à Terra com a mediunidade ostensiva para ajudar as pessoas e com isso poder pagar suas dívidas mais rápido. Então ele enfia a pé na jaca, ele se atrapalha inteiro se ele
não trabalha para o bem. Agora, se ele trabalha para ganhar dinheiro, para tirar proveito da situação, aí ele está perdendo não só a encarnação, como ele está perdendo pontos, ele está perdendo estágios. Ele está mostrando que o estágio que ele estava antes não era de mérito dele. Ele, quando desencarnar, vai para estágios inferiores. Essa que é a questão. Não nos esqueçamos de que o espírito, qualquer que seja a sua superioridade ou a sua inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião fazem um dever respeitar seus restos, a obrigação de respeitar seu espírito ainda é maior. Então nós estamos lidando com uma pessoa que um dia viveu na Terra. E se todas as religiões têm um respeito pela roupa, né, pelo corpo, o corpo é uma roupa que se utilizou na Terra, muito mais respeito temos que ter com os espíritos, com as pessoas que estão no plano espiritual, né, com os espíritos. Espíritos somos todos nós, todos somos espíritos. Aqui eu falando com vocês, sou eu espírito, me utilizando da mente do corpo, me utilizando do corpo, que é uma vestimenta, para poder falar aqui com vocês. Mas a mente está em mim e eu sou espírito. Que se diria daquele que retirasse um corpo do túmulo e o exibisse por dinheiro, porque esse corpo seria de natureza a estimular a curiosidade? É menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, sob o pretexto de que é curioso ver atuar um espírito? E anotai bem que o preço dos lugares será em razão dos rodeios que poderá fazer e da atração do espetáculo. Olha o que o Kardec está colocando. Certamente, se durante sua vida tivesse sido comediante, não suspeitaria muito que depois de sua morte encontraria um diretor que o fizesse representar a comédia grátis em seu proveito. Ou seja, em proveito do diretor. Ele não acharia estranho um diretor que o encontrasse, né, um diretor encarnado, ele desencarnado, que o encontrasse e quisesse utilizá-lo para ganhar dinheiro com ele. O diretor ganhar dinheiro, mas ele não vai ganhar nada. O espírito só vai trabalhar se ele puder ser útil, se ele puder ajudar. Senão, os interesses vão ser os piores possíveis, vão ser os mais, digamos, escusos possíveis. É preciso não esquecer que as manifestações físicas, assim como as manifestações inteligentes, não são permitidas por Deus, senão para a nossa instrução. Então, as manifestações elas acontecem com a permissão de Deus, com o trabalho dos espíritos superiores para a nossa instrução. Quando elas acontecem para enganar por embuste com espíritos trevosos, os interesses são outros. São para captar trabalhadores, são para captar alimento, né? Se alimentarem das energias, eles poderem vampirizar as energias daqueles que estão enganando. Essas considerações morais à parte, de maneira alguma contestamos que possa haver médiuns interesseiros, dignos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Perdão, não falamos senão do abuso. São médiuns, sim. O que o Kardec está dizendo aqui? Não se pode dizer que aqueles que têm interesse não são verdadeiramente médiuns. De novo, são médiuns, sim. Ele não pode duvidar da mediunidade deles. Mas a pergunta que não quer calar é que tipo de espírito, com que tipo de espírito eles estão trabalhando. É isso que ele está colocando. Mas há de se convir, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar entre os médiuns retribuídos do que entre aqueles, quer dizer, os abusos, né, essas situações, digamos assim, que os espíritos malfazejos vão estar trabalhando com eles, vai acontecer com muito mais facilidade, com muito mais razão, entre os médiuns retribuídos, aqueles que estão sob pagamento, do que entre aqueles que, considerando sua faculdade como um favor,
não a empregam senão para prestarem serviço, para serem úteis. O grau de confiança ou de desconfiança que se pode conceder a um médium retribuído, né, um médium pago, depende, antes de qualquer coisa, da estima que impõe o seu caráter e sua moralidade e, de outra parte, das circunstâncias. O médium que, com um objetivo eminentemente sério e proveitoso, estivesse impedido de usar seu tempo de outra maneira e, por esta razão, exonerado, né, desligado, não pode ser confundido com o médium especulador, né, aquele que tira proveito, aquele que premeditadamente fizesse para si uma indústria da mediunidade. Então, então você não pode confundir um médium eminentemente sério que por algum motivo está impedido de realizar o seu trabalho com aquele que é retirado da mediunidade de efeitos físicos dele por causa do embuste, por causa da mistificação, da enganação que ele estava. Porque a pessoa pode ter sua mediunidade de efeitos físicos afastada porque ela está doente, porque ela precisa de um tempo para realizar um estudo, um trabalho, alguma coisa, porque a mediunidade de efeitos físicos faz com que o médium tenha sempre à volta dele espíritos inferiores, que são aqueles que lidam com o ectoplasma que ele produz a mais. Então, digamos, vamos lembrar que o Emmanuel proibiu o Chico. O Chico era um médium de efeitos físicos. Ele proibiu que o Chico utilizasse a mediunidade dele de efeitos físicos lá no Meimei, em Pedro Leopoldo, que ele tinha que usar toda a energia dele para escrever os livros. Ele não veio para atuar como médium de efeitos físicos. E como diz o Arnaldo Rocha, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, na mesma hora, pararam, nunca mais fizeram nenhuma reunião de trabalho de materialização. Então, é o que ele está colocando aqui. Você não pode confundir alguém que teve isso suspenso por uma doença, no caso do Chico, porque ele tinha que escrever os livros, um jovem que precisa fazer a faculdade, fazer uma série de coisas para depois exercer um bom trabalho, isso vai ficar suspenso por um tempo, não pode confundir com aquele que foi retirado pelo mau uso, pelo abuso. Segundo o motivo e o objetivo, os espíritos podem, pois, condenarem, absolverem e mesmo favorecerem. Eles julgam a intenção antes que o fato material. Então, vou voltar aqui um pedacinho para a gente poder entender bem o que ele colocou aqui. O médium que, com um objetivo eminentemente sério e proveitoso, estivesse impedido de usar seu templo de outra maneira e, por esta razão, exonerado, desligado, né? Ele é desligado temporariamente dos seus efeitos físicos, não pode ser confundido com o médium especulador, aquele que tira proveito, aquele que ganha dinheiro, aquele que está fazendo isso com outros interesses e que tem a sua mediunidade retirada, aquele que premeditadamente fizesse para si uma indústria da mediunidade, né? Ele passasse a viver, ganhar dinheiro com a mediunidade, mais provável é que ele tenha essa mediunidade retirada dele. Segundo o motivo e o objetivo, os espíritos podem, pois, condenarem, absolverem e mesmo favorecerem. Eles julgam a intenção antes do fato material. Nós sempre seremos julgados por nós mesmos, pela nossa consciência, pela intenção. É a intenção que conta. Os sonâmbulos, que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa, não estão no mesmo caso. Vamos lembrar que os sonâmbulos são os médiuns que têm aquele transe profundo e que hoje nós chamamos, e que têm características particulares que são anímicas, são deles, e que hoje nós chamamos de paranormais. Não existia essa palavra na época do Kardec, ele chamava de sonâmbulo. Vamos lembrar aquele rapaz que em transe, né, quando ele se afastava do corpo, ele via as pessoas por dentro. Então aquilo era paranormalidade. Se ele usasse isso para ganhar dinheiro, o problema é dele.
né? Não tem espírito envolvido nisso. Quando ele se utilizava do espírito, porque ele dizia, ele não sabia como, ele sabia ver e dizer o que estava acontecendo, mas ele não sabia dar o remédio. Aí ele falava, o espírito doutor hoje não está aqui, eu não posso dar receita. Quando o espírito doutor, como ele dizia, estava lá com ele, aí ele estava com a paranormalidade e a mediunidade, que é o anímico mediúnico, né, que se chama. Então ele estava usando a normalidade dele para ver e estava usando da mediunidade dele para conversar com o espírito do médico e passar a receita. O que ele está dizendo aqui, quando é só paranormalidade, a pessoa está ganhando dinheiro, está fazendo show com a paranormalidade dela, isso é problema dela, é o que ele está colocando aqui. Ainda que essa exploração esteja sujeita a abusos e que o desinteresse seja a maior garantia de sinceridade, as pessoas fazem as coisas com desinteresse, é a maior garantia da verdade, da sinceridade, a posição é diferente, uma vez que é o seu próprio espírito que atua. É ele que atua com capacidade dele, é um poder dele, é o espírito dele que está fazendo. Por consequência, está sempre à sua disposição. E, em realidade, exploram a si mesmos, porque estão livres para disporem de sua pessoa como entenderem, ao passo que os médiuns especuladores, né, aqueles que tiram proveito, exploram as almas dos mortos, né, exploram os espíritos desencarnados. E aqui ele pede para rever o item 172, como eu falei aqui no começo, nós começamos a estudar o capítulo, médiuns sonâmbulos, né, nós já estudamos, já vimos sobre isso. Não ignoramos que a nossa severidade com respeito aos médiuns interesseiros amotina, né, levanta contra nós todos os que exploram ou estão tentados a explorarem essa nova indústria e deles fazemos inimigos escarniçados. Quer dizer, é aquilo que eu falei, né? Eles estão se levantando contra eles ali na sociedade espírita, né? Porque estão muito bravos com tudo que o Kardec está colocando. Assim como seus amigos que naturalmente sentem por eles, né? Que querem defendê-los. Vou voltar aqui. Não ignoramos, né? Kardec falando dele, né? Não ignoramos que a nossa severidade com respeito aos médiuns interesseiros amotina contra nós todos os que exploram ou estão tentados a explorarem essa nova indústria, ganhar dinheiro com os espíritos. E deles fazemos inimigos escarniçados, né? São inimigos ali dos Kardec da Sociedade Parisiense. Assim como seus amigos que naturalmente sentem por eles, né? Sentem a dor deles, querem defendê-los. Consolamo-nos pensando que os mercadores do templo, expulsos por Jesus, também não o viam com bons olhos. E aqui é bom a gente lembrar que estudando, entendendo, aprofundando os nossos estudos, nós vimos isso no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no canal, é só ir buscar lá na playlist, né? A questão dos vendilhões do templo é uma hipérbole, uma forma de aumentar as coisas que o judeu tem muito isso nele. Porque o templo era onde se trocavam as moedas, era onde se fazia o câmbio, é onde se negociava, é onde se vendiam as coisas ali, e aquilo estava completamente errado, porque o templo não era para isso. Mas se Jesus fizesse qualquer coisa, ele seria preso na hora pelos romanos. E isso era tudo que os fariseus, isso era tudo que os sacerdotes queriam. A colocação de que Jesus expulsou os vendilhões, chicoteou, é quando a gente fala, nossa, fulano foi lá e quebrou a casa toda. A casa caiu. É uma forma dramática de se colocar uma situação, né? Dizer que ele estava muito bravo. Jesus ficou muito bravo, deve ter dado uma bronca, deve ter falado que aquilo tudo estava errado, né? E os fariseus ficaram muito bravos ali, porque tinham milhares de seguidores, né? E eles vendiam, mas ali é onde se trocava dinheiro. Qualquer bagunça que ele fizesse ali, ele seria preso na hora. Então, a gente precisa entender, tirar o espírito da letra para poder entender
Nós temos isso muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal. Temos também contra nós, né, aqui ele está falando ele, porque é uma falta de educação muito grande a pessoa falar eu. Então ela sempre vai falar nós. E é assim que ele, como uma pessoa educada, um pedagogo, um homem que conhece bem a língua, se expressar. Temos também contra nós as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, nos cremos no direito de termos uma opinião e de emiti-la. Não forçamos a ninguém a adotá-la. Não está forçando ninguém a adotar a opinião do que eles estão colocando ali, do que o Kardec está colocando, do que os espíritos estão colocando para ele. Se uma imensa maioria se liga a ela, é que aparentemente a acha justa, porque não vemos com efeito como se poderia provar que não há mais chances de achar a fraude ou o abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos escritos contribuíram para lançar em França, porque ele está na França, lançando na França, né? Em França e em outros países, o descrédito sobre a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Então, se eles conseguirem mostrar que, né, a mediunidade interesseira, todos têm que se afastar dela, que todos têm que buscar os médiuns sérios, as casas sérias, o estudo e o aprendizado, já terá feito um bom trabalho para o espiritismo sério. E aqui nós estamos no item 313, nós vamos parar por aqui que está chegando o nosso horário. No nosso próximo estudo nós vamos ver fraudes espíritas. Até lá!